Olá pessoal, essa é a quarta videoaula referente ao sistema muscular. Nela nós terminaremos os estudos dos músculos do pescoço, estudaremos os músculos do dorso e os músculos do tórax. Espero que aproveitem o conteúdo. Deixa um abraço. Bom, na sequência, com músculos um pouco mais profundos, nós vemos os músculos escalenos, que são esses três músculos aqui. Esses músculos escalenos, né, é como se fossem escadinhas, né, como se eles estivessem escalando aqui, por isso escalenos. Esses músculos escalenos eles vão ter as seguintes inserções. Primeiro vamos falar de escaleno anterior. Ó. O escaleno anterior ele vai se inserir no processo transverso da terceira à sexta vértebra cervical, ou seja, de C3 a C6. E a inserção inferior dele vai ser lá na primeira costela, lá naquele tubérculo escaleno, né, que a gente viu lá no sistema esquelético. O escaleno médio, né, que está posterior em relação ao escaleno anterior, ele vai ter como inserções o processo inserção superior, então o processo transverso de C2 até C7, até aqui embaixo, ó, esse aqui tudo, esse aqui é o médio, e a inserção inferior dele vai ser na borda superior também da primeira costela, mas daí não há um tubérculo para ele. E o escaleno posterior, esse que está aqui atrás, ele vai ter como inserção superior o processo transverso de C5 a C7 e, né, termina aqui, e como inserção inferior a borda superior da segunda costela, não mais primeira costela. Os escalenos, eles vão estar quando se contraem, eles vão estar auxiliando na inspiração forçada. Eu explico isso lá no sistema respiratório, porque como eles agem como eles se inserem nas costelas, né? Quando a gente contrai os escalenos, eles elevam as costelas, mas também eles vão estar envolvidos na inclinação, né, do pescoço. Eu acho que eu não falei da função do esternocleidomastoídeo, né? Se não falei, falo agora. O esternocleidomastoídeo, ele gira o pescoço, a rotação dele é uma rotação contralateral, ou seja, se eu contraio o esternocleido aqui, ó, do lado esquerdo, eu giro minha cabeça para o lado direito, se eu contraio do lado direito, eu giro para minha cabeça para o lado esquerdo. Então, eu acho que eu não tinha falado dessa ação, agora que me veio a cabeça. E os escalenos então vão estar envolvidos principalmente na inclinação do pescoço. A inervação dos escalenos é o seguinte: não existe um nervo específico, são ramos, tá? São raminhos dos ramos anteriores dos nervos espinais dos segmentos correspondentes. Vai dizer, professor, como assim? Bom, vocês vão ver lá na neuroanatomia que da medula espinal partem 31 pares de nervos espinais. E desses 31 pares de nervos espinais, eu vou ter, cada um vai dar um ramo anterior e um ramo posterior. O ramo anterior vai formar os plexos, plexo cervical, plexo braquial, plexo lombosacral, os nervos intercostais. E algumas fibras saem desses raminhos e vão estar inervando os escalenos. Exemplo, os escalenos, como eles estão aqui na altura de C2, C3, C4, C5, C6, são ramos anteriores desses nervos espinais que vêm e inervam o escaleno, tá? Tanto o escaleno anterior, quanto o escaleno médio, quanto o escaleno posterior, e a ação deles é praticamente a mesma, né? Inclinação do pescoço e agem na inspiração forçada que eu explico lá no sistema respiratório. Os escalenos eles têm uma importância médica muito grande porque eles mantêm íntima relação com estruturas de muita importância. Eu falo disso na anatomia topográfica do pescoço. Exemplo, o nervo frênico passando sempre na frente aqui do escaleno anterior. Ó, eu tenho o plexo braquial passando entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Eu tenho a veia subclávia, ó, virando veia axilar, ó, mas passando, né, a veia subclávia entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Eu tenho ainda aqui, ó, a veia subclávia passando na frente do escaleno anterior, e nessa região ainda teria a cúpula pleural, que mantém uma relação bem íntima. Isso é explicado lá na anatomia topográfica, né, do pescoço. Eu só estou aqui aproveitando para falar de mais alguma coisa. Vale lembrar, tá, algo que me veio agora também, é que aqueles músculos supra e infraioídeos, né, além de agirem no ióide
para elevar, né, protrair, retrair e deprimir, porque daí isso movimenta a laringe, né, na deglutição, eles fazem a nossa laringe vibrar também, e isso também ajuda na nossa fonação. Não são eles responsáveis pela produção do som, né? A produção do som são as pregas vocais vibrando lá na laringe, eu explico bem direitinho no sistema respiratório, mas eles ajudam também, né, com a vibração, e com isso a gente consegue fazer, né, modular a nossa entonação de voz e, né, outros aspectos relacionados à articulação da fala. Bom, em relação aos músculos do dorso, nós temos dois tipos de músculo do dorso. Os músculos extrínsecos do dorso, que a gente pode colocar que são músculos que, na verdade, no desenvolvimento embrionário, eles nascem nos membros, principalmente nos membros superiores. Que eles até se inserem no dorso, mas eles agem principalmente nos membros superiores, por isso a gente chama de músculos extrínsecos. E os músculos intrínsecos do dorso, que a gente pode chamá-los também de músculos próprios do dorso. Esses músculos intrínsecos, né, ou próprios do dorso, eles são inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinais, né, e esses ramos posteriores eles vêm lá, né, dos segmentos medulares correspondentes. A gente estuda, né, lá na neuroanatomia que cada raiz espinal, né, existe a raiz anterior e a posterior, mas enfim, elas acabam se unindo e formam os ramos, o ramo anterior e o ramo posterior. Esses ramos posteriores vão fazer a inervação dos músculos intrínsecos e da pele do dorso, a sensibilidade da pele do dorso e a inervação desses músculos posturais, os músculos, né, que são próprios, né, que nascem e que agem diretamente no dorso. Bom, então vamos ver então quais são os músculos externos, né, ou os músculos extrínsecos. Depois eu falo dos intrínsecos ou próprios. Bom, só para finalizar, os músculos extrínsecos, né, ou seja, por exemplo, o trapézio é um dos extrínsecos, eles não são inervados por esses ramos posteriores dos nervos espinais, e sim, na maioria deles, pelo plexo braquial, tirando o trapézio, que é inervado por um nervo craniano. O trapézio, então, né, esse músculo aqui de forma trapezoide, a inserção superior dele, ele é um dos extrínsecos. A inserção superior dele vai ser na protuberância occipital externa em linha nucal superior. Ele se insere também, a gente pode botar como inserção superior e medial, porque na verdade ele tem uma inserção bem grande. Ó. Vamos reorganizar. Inserção medial do trapézio. Ó, protuberância occipital externa, linha nucal superior, ó, ligamento nucal e processos espinhosos de C7 a T12. Estão vendo como a gente já está usando alguns conceitos, né? Como, por exemplo, falei do ligamento nucal lá em sistema articular, agora a gente já está utilizando aqui na miologia. Bom, e a inserção lateral dele será, ó, na borda superior, ou melhor, vamos botar assim, ó, na espinha da escápula, no acrômio e na borda posterior da clavícula, né, na metade lateral da clavícula. Bom, então, inserção lateral, espinha da escápula, acrômio e borda posterior da clavícula, né, na metade lateral, alguns consideram como terço lateral, tanto faz. Tá? Uns metade, outros só um terço lateral, pode ser o terço lateral. Inervação do trapézio. O trapézio é inervado pelo nervo acessório, eu já tinha falado disso quando eu falei lá do músculo externo cleidomastoídeo. Então, o trapézio é inervado pelo acessório, que é o 11º par de nervos cranianos, mas, então, a inervação motor do trapézio é essa. A propriocepção, né? Então, inervação do trapézio nós temos o nervo acessório, mas também as fibras de C3 e de C4, que vão estar fazendo principalmente a propriocepção desse músculo. Ação do trapézio. Bom, o trapézio tem várias fibras, né? Fibras superiores e inferiores. Então, assim, ó, a região superior do trapézio vai fazer elevação do ombro, ó, rotação superior da escápula. Eu vou explicar depois para vocês no membro superior, que eu faço a abdução do ombro até um ponto. Dali não vai mais, eu tenho que fazer uma rotação lateral do húmero e uma rotação superior da escápula. Eu tenho que girar a minha escápula para cima. Então o trapézio ele ajuda nessa rotação superior da escápula, que gira, né, como eu falei, a escápula para cima, trazendo a fossa glenoidal lá em cima. E aí, consequentemente, eu consigo, né, fazer um movimento um pouco mais complexo, como esse que eu estou fazendo aqui, ó, certo? Bom, além disso, se eu fixar a escápula
e contrair um trapézio, eu faço inclinação do pescoço também, tá? Inclinação e rotação do pescoço. Se for os dois trapézios ao mesmo tempo, eu faço extensão do pescoço e, consequentemente, da cabeça. E as fibras inferiores fazem rotação inferior da escápula. Se o trapézio fez uma rotação superior e a escápula ela girou superiormente, né? Ou seja, a parte superior do trapézio, e a parte inferior, quando se contrai, faz a rotação inferior da escápula e, consequentemente, também a depressão do ombro, né? O ombro é deprimido, a escápula baixa de novo por causa das fibras inferiores. Bom, na sequência nós vemos o latíssimo do dorso, também conhecido como grande dorsal. As inserções do grande dorsal são, ou latíssimo do dorso, né? É o mesmo músculo. Eu prefiro falar latíssimo do dorso, uns preferem grande dorsal. Latíssimo dorso ele vai se inserir no processo espinhoso, ó, das 6 últimas vértebras torácicas, ou seja, de T7, né, até T12, e o processo espinhoso de todas as vértebras lombares. Além disso, ele vai se inserir na crista ilíaca, na crista do sacro, e ele tem uma inserção também aqui, ó, na borda inferior das 4 últimas costelas, o latíssimo do dorso. A inserção superior do latíssimo do dorso, ou inserção lateral do latíssimo do dorso, vai ser no sulco, né, intertubercular do húmero, aquele sulco entre o tubérculo maior e menor, né, e entre a crista, né, do tubérculo maior e menor. A inervação do latíssimo do dorso é o nervo tóraco-dorsal. O nervo tóraco-dorsal é um nervo que vem lá do fascículo posterior do plexo braquial. E a principal ação do latíssimo do dorso vai ser, ó, a adução do braço, tá? Então isso aqui é a adução do braço, ó, flexão do braço, não, flexão não, extensão do braço, tá? Rotação medial do braço, e ele ajuda também a deprimir o ombro. Então vou repetir, ó, o latíssimo do dorso ele vai fazer, ó, a adução do braço, que é esse movimento, tá? Ó, quando o braço está fletido, ó, extensão do braço, que é esse movimento aqui, e ó, rotação medial ou rotação interna do braço. Eu vou fazer com um bonequinho aqui que vai ficar mais fácil para vocês verem, ó. Adução. Ó, quando o braço está estendido, ó, ele faz, né, ou melhor, quando o braço está fletido, isso aqui é flexão do braço, ele faz extensão do braço, e ele vai fazer também, ó, se a gente girar lateralmente o húmero, ó, ele faz rotação medial ou rotação interna, gira o húmero para dentro. O latíssimo do dorso também ajuda na depressão do ombro, né, baixar o ombro, mas não é a principal função dele. O latíssimo do dorso, como ele se insere nas 4 últimas costelas também, ele é considerado, bom, ele é considerado de duas formas. Um músculo do escalador, porque quando a gente se prende aqui pelos membros superiores, ó, se eu tentar elevar o meu tronco, né, eu contraio o latíssimo, tá? Então, para erguer o nosso corpo quando o húmero está fixado, né, quando eu estou apoiado sobre algo, né, quando eu estou pendurado sobre algo, mas ele também é conhecido como ele se insere nas 4 últimas costelas como o músculo da tosse. Tá? Quando a gente tosse, é possível palpar esse músculo nessa prega aqui que a gente chama de prega axilar posterior. Quando a gente tosse, esse músculo se contrai. Inclusive, a forma de testar ele é fazer a preguinha no paciente e pedir para ele tossir e verificar se o músculo se contrai, compara com o lado oposto e aí você vai saber se o músculo está ativo ou não. Então, está aqui o grande dorsal ou latíssimo do dorso. Bom, profundamente em relação a eles, ó, tá? E até profundo em relação aos romboides, que eu já vou falar para vocês, ó, foi cortado aqui o serrátil póstero superior. Esse serrátil póstero superior, ó, ele é bem mais profundo, né? Serrátil póstero superior, ele vai ter como inserções, ó. Por que póstero superior? Porque esse serrátil ele é o posterior, existe ainda o serrátil anterior que eu vou falar mais à frente. Como esse serrátil ele é posterior e ele está em cima, é o póstero superior, ou posterior e superior, né? Eu tenho um serrátil posterior embaixo também, aí vai ser serrátil póstero inferior. Esse serrátil póstero superior, ele vai ter como inserção medial, ó, os processos espinhosos de C7, ó, T1, T2 e T3, ele vai de C7 a T3. Como inserção lateral, eu vou ter aqui a borda superior da segunda, da terceira, da quarta e da quinta costela, ou então de segunda a quinta costelas.
Inervação são os nervos intercostais. Os 4 primeiros nervos intercostais inervam esse músculo serrátil póstero superior. E a ação deles, embora seja um músculo muito fininho, muito fraquinho, tá? Considera-se que é elevação das costelas, ou seja, ação inspiratória, embora são músculos que fazem muito mais propriocepção do que tem uma ação com força, mas eles ajudam na inspiração forçada. Professor, eu não entendo se é questão de inspiração forçada, de expiração. Como é que o latíssimo se insere nas costelas e age na tosse? Eu vou explicar tudo isso lá no sistema respiratório. Bom, e aqui ó, o serrátil póstero inferior, ele vai ter como inserções né, mediais o processo espinhoso de T11, T12, L1 e L2, tá? Vai até L3, na verdade. Como inserção lateral, a gente vai ter a borda inferior das 4 últimas costelas. A inervação, ele é inervado pelos 4 últimos nervos intercostais. Na verdade, o último nervo intercostal, mesmo o nome dele é subcostal, mas ele age como um dos intercostais. Então, vamos considerar como os 4 últimos intercostais. E a ação desse músculo vai ser a ação expiratória, ou seja, ele age na respiração forçada, quando a gente vai soltar o ar com força, embora alguns autores considerem que ele é muito mais proprioceptivo do que tem uma ação de contração, porque é um músculo fraquinho também, mas isso aí depende da literatura que a gente está utilizando. Professor, eu continuo sem entender. Sem problemas, a gente vai estudar sistema respiratório, vocês vão entender direitinho isso aqui. Bom, depois o que nós encontramos aqui? Ó? Os músculos eretores da espinha. Na verdade, olha só, existem vários outros músculos aqui que eu não estou citando agora. Por quê? Porque não vão ser considerados músculos do dorso. Eu vou considerar lá no membro superior. Inclusive o trapézio e o latíssimo do dorso podem ser considerados ou no dorso ou no membro superior. Então, por exemplo, eu poderia estar falando aqui para vocês já do romboide maior, do romboide menor. Por que eu não estou falando desses músculos ainda? Porque esses músculos eles pertencem ao membro superior. Então, a gente vai ver que se inserem no dorso, mas como pertencem ao membro superior, eu vou falar quando o título for músculos do membro superior. Bom, os músculos do dorso aqui, o que nós vemos ainda? Ó, profundamente, né, ao serrátil póstero superior, ao serrátil póstero inferior, lembrando, ó, que só para dar uma noção de topografia, quando a gente disseca um dorso aqui, ó, né, retira a pele e tecido celular subcutâneo, os primeiros músculos que nós vemos aqui, ó, é o trapézio e o latíssimo do dorso. Se a gente rebate o trapézio, né, retira o trapézio e retira o latíssimo do dorso, ó, vejam que o latíssimo foi cortado, o trapézio também foi cortado aqui. O que nós encontramos? Ó, os romboides maior e menor, que eu vou explicar depois para vocês, e quando eu retiro o romboide maior, aí é que eu vou encontrar o serrátil lá na profundidade. Ó. E aqui eu também, tirando o latíssimo, eu já vejo né, o serrátil póstero inferior, não preciso tirar mais nada, não tem romboide aqui na frente. O romboide está só aqui, mas depois eu falo de romboide. Então vejam, ó, isso aqui já é uma terceira, né? Você já estou bem dizendo uma terceira camada quando eu chego aqui no serrátil póstero superior. A gente não chama assim como camadas do dorso, mas só para a gente entender, eu já tirei pele, tecido celular subcutâneo, né, fáscia profunda, músculo trapézio, músculo romboide maior e menor, cheguei no serrátil póstero superior. Tá? Profundo ao serrátil póstero superior, o que eu vou encontrar, né? E ao póstero inferior, os eretores da espinha. Então eu tenho 3 músculos aqui, ó, que eles têm uma inserção comum. Tá? Na verdade, eles são subdivididos em outras porções, mas eu simplifico e falo só dos 3. Tá? Então, ó, eu tenho aqui uma inserção comum, a inserção inferior é lá na crista do sacro, ó, e no processo espinhoso das vértebras lombares, né, e como eu já falei, a crista sacral. E esses 3 músculos em comum, eles têm inserção em comum, só que no trajeto dele, né, deles ao longo do dorso, eles são separadinhos. Ó. O mais medial deles é o espinal, que se insere aqui nos processos espinhosos das vértebras. Depois, ó, lateral em relação a ele, eu tenho o longuíssimo, que vai se inserir nos processos transversos, né? Ou nos processos articulares também, né? Mas pega também a parte de processos transversos, ó, e na região do tórax se inserem também nas costelas. E eu vou ter aqui, ó, o ilho costal, que é o mais lateral deles, que se insere principalmente nas costelas, embora pegue também um pouquinho de processo articular e transverso, mas é principalmente nas
nas costelas. Bom, esses 3 grupos musculares, eles compõem os eretores da espinha. Vai dizer, professor, mas eu peguei um livro e não era bem assim. Então, eu estou simplificando, porque o que acontece? O espinal, tá? O espinal, ele vai ser, eu tenho espinal da cabeça, do pescoço e do tórax. O longuíssimo, eu tenho longuíssimo da cabeça, do pescoço e do tórax também. O ilho costal, eu tenho ilho costal do pescoço, do tórax e do lombo. Então, na verdade, cada porção vai se inserindo em uma região diferente, mas aqui a gente pode simplificar e colocar como eles sendo músculos aqui que se inserem da forma como eu expliquei para vocês. Se você precisa estudar de forma um pouco mais aprofundada, eu sugiro que daí pegue um livro, né, e vá lá estudar esses músculos, mas é pouca gente que vai precisar conhecer as inserções exatas desses 3 músculos, né? O que é importante a gente saber? Que eles são conhecidos como um grupo muscular chamado de eretores da espinha e que a ação deles vai manter a nossa coluna vertebral ereta, né, e vai fazer movimentos como rotação, inclinação da coluna vertebral. Eles são inervados, tá? Tanto o espinal, quanto o longuíssimo, quanto o ilho costal, pelos ramos posteriores dos nervos espinais. Você vai dizer, professor, depois desses eretores da espinha, existem mais músculos? Existem vários outros músculos do dorso, tá? Mutífidos, interespinais, rotadores. Na região posterior do pescoço, a gente ainda possui, por exemplo, lá na região suboccipital, reto posterior maior, reto posterior menor, oblíquo superior, oblíquo inferior, esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, semiespinal da cabeça, semiespinal do pescoço. Ou seja, existem vários músculos mais profundos no dorso. Professor, por que a gente não vai estudar? Porque senão o nosso curso fica muito longo. Então vale a pena a gente conhecer os principais, saber que existem músculos mais profundos que vão estar envolvidos aí com a propriocepção do dorso e com os movimentos finos do dorso. E quem for se especializar, professor, mas eu sou um fisioterapeuta, né, ou estou fazendo fisioterapia e eu quero trabalhar exclusivamente, né, com dorso, reabilitação de questões relacionadas ao dorso, aí é uma outra história, aí você vai se especializar. Não, professor, mas eu faço medicina e eu quero ser um ortopedista que trabalha exclusivamente com coluna vertebral. Aí é uma outra história, mas generalizando, né, a gente vai estudar de forma um pouco mais superficial, ou seja, só o que a gente viu até o momento. Ó, aqui só para vocês terem a noção dos músculos que eu citei, ó, como temos músculos mais profundos, rotadores aqui, interespinais, mutífidos um pouquinho mais embaixo. Então, assim, são músculos, ó, os suboccipitais que eu citei aqui para vocês, reto posterior maior, menor, oblíquo superior, oblíquo inferior. Enfim, existem vários músculos, mas não tem o porquê a gente estar estudando, senão a gente levaria o tempo inteiro só falando deles. Bom, os músculos do tórax. Os primeiros músculos que eu apresento para vocês são os músculos intercostais externos. Ó, lembrando que M ponto é músculo, MM músculos, tá? Então, sempre que tiver MM é plural, músculos intercostais externos. Esses intercostais externos, ó, eles vão se inserindo, né, nas bordas das costelas, ó, entre a borda inferior de uma costela de cima e uma borda superior de uma costela de baixo. Eles serão inervados pelos nervos intercostais, né, que saem lá da medula espinal, de T1 até T12. Eles possuem também uma porção endocondral, ou seja, entre as cartilagens costais, mas eu acabo suprimindo para ficar mais simples. E o que é importante a gente saber? Que esses intercostais externos, eles são músculos que elevam as costelas, então a gente utiliza eles a todo momento quando nós fazemos uma inspiração. Nós contraímos os intercostais externos, as costelas elevam e aí, consequentemente, ocorre toda uma diferença de pressão que eu explico lá no sistema respiratório e o ar acaba entrando lá nos alvéolos. Então, chegando até os alvéolos. Então, vejam, 25% da nossa respiração depende da contração desses músculos aqui, que são os intercostais externos. Agora, ó, então eles são os de fora aqui, ó, se vocês perceberem. Agora, por dentro, nós temos os intercostais internos. Os intercostais internos, eles seguem uma orientação contrária aos externos. Ó, os externos seguem essa orientação aqui. Os internos seria assim, ó, eles são contrários. Ó, então, eles são contrários. A inserção é parecida, né, na borda superior inferior da costela de cima e borda superior da costela de baixo. A diferença é que é o seguinte, são inervados também pelos nervos intercostais, mas a ação deles é contrária. Eles não são usados a todo momento, mas quando a gente precisa, a gente os contrai, eles abaixam as costelas, então eles agem na nossa expiração,
forçada. Estão eles aqui. Vale lembrar que por dentro ainda dos intercostais internos, existem outros intercostais mais fininhos, conhecidos como intercostais íntimos. Esses intercostais íntimos, eles são mais fininhos, eles estão muito mais relacionados à propriocepção, ou seja, à percepção do nosso corpo em relação ao meio, do que uma atividade mesmo motora, né, que gere algum movimento assim no tórax. Nós vemos ainda aqui, ó, esse músculo que é constituído aqui por diferentes fibras, né, vamos dizer assim, que é o músculo transverso do tórax. O músculo transverso do tórax, ó, vale lembrar que isso aqui, ó, é uma vista posterior da parede anterior do tórax, tá? Isso aqui é a parede anterior. Olha o osso externo aqui, ó, né, as cartilagens costais e as costelas, só que a gente está vendo por dentro, tá? Então é a parede, assim como aqui eu estou vendo a parede anterior do tórax, ó, por fora. Agora eu vejo a parede anterior do tórax por dentro. Ó, esse músculo aqui é o peitoral menor, mas depois eu vou falar dele lá nos músculos do membro superior. Então vejam, esse músculo transverso do tórax aqui, ó, que está na parede anterior do tórax, só que lá por dentro ele é inervado, né, ele se insere aqui no externo, né, e nas cartilagens costais e nas costelas, e ele vai ser inervado também pelos nervos intercostais, e a ação dele vai ser também depressão das costelas. Ele ajuda também na expiração forçada, ou seja, assoprar, né? A gente utiliza ele para liberar mais ar do que a gente precisava, na tosse, enfim. E por fim, eu mostro aqui para vocês o músculo serrátil anterior. Esse músculo serrátil anterior ele é um músculo muito importante. Olha os intercostais externos aqui. Ó. Ele é um músculo muito importante. A inserção dele vai ser, a inserção posterior é lá na borda medial da escápula. Então ele se insere lá na borda medial da escápula, pega o ângulo superior da escápula, a borda medial toda e o ângulo inferior. E a inserção anterior dele vai ser na primeira, ó, a borda lateral da primeira até a nona costela, tá? Então esse músculo enorme aqui, ó, da primeira até lá a nona costela. Bom, esse serrátil anterior, ele vai ser inervado pelo nervo torácico longo, esse nervo aqui que vem lá de raízes, né, dos ramos anteriores de C5, C6 e C7, né? E ele é um nervo importante porque esse músculo, a principal função desse músculo é ajudar o trapézio lá naquela rotação superior da escápula. Ó, se vocês perceberem, ó, se vocês deixarem assim, né, o braço na posição neutra, palparem essa região aqui, vocês não sentem o ângulo inferior da escápula, aquele ângulo que está lá embaixo. Agora, quando você faz uma rotação superior completa, você sente o ângulo inferior da escápula aqui, ó. Por quê? Porque a escápula girou superiormente. Então, a principal função desse músculo vai ser rotação superior da escápula, tá? O paciente que tem lesão, por exemplo, desse nervo aqui, chamado de nervo torácico longo, ele paralisa a escápula e, consequentemente, não é que paralisa a escápula, não paralisa a escápula. A escápula continua agindo, só que ela fica alada, ela forma uma asa aqui atrás, tá? Porque ela pede o paciente vai ter uma dificuldade muito grande de fazer uma protração da escápula, jogar a escápula para frente, ela vai ficar lá para trás e consequentemente ele vai ter dificuldade também de fazer esse movimento aqui, ó. Quando o paciente é feminino, às vezes esse nervo é lesado numa mastectomia, na retirada da mama, a reclamação principal da paciente é que não consegue, ó, mais pentear o cabelo. Por quê? Porque esse movimento aqui de abdução completa, ele acaba sendo perdido por paralisia do serrátil anterior. Ele é considerado também como músculo do boxeador, por quê? Porque ele protrai a escápula, ele joga a escápula para frente. Então, ó, eu vou falar depois para vocês que os romboides maiores retraem a escápula, jogam ela para trás. O serrátil póstero superior, ele protrai a escápula, joga para frente. E no momento em que você dá um golpe, né, para frente, a escápula tem que estar paralisada, ou seja, tem que estar fixa para que o movimento, né, tenha efeito. Então, por isso que ele é considerado o músculo do boxeador. Mais uma aula concluída, então. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.